Abra então a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, e nós vamos mergulhar na palavra. Pode botar aí já. Capítulo 19, nós vamos começar do primeiro versículo. Os que encontrar, digam amém de trovão para acordar quem está dormindo. Amém. Não, amém de crente mesmo, irmão. Amém. Agora dê um glória a Deus bem alto. Um aleluia. Um glória a Deus. Um aleluia. Um aleluia. Um glória a Deus. Amém. Só assim quem está dormindo acorda, né? Vamos ler a palavra. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo, a Sebena o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? Repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-as perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senacaribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Versículo 35 agora. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senacaribe, rei da Síria, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque, Sarezer, seus filhos o feriram a espada, e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Nós estamos diante de um episódio do Antigo Testamento que vai demonstrar mais uma vez a proteção de Deus, o cuidado de Deus, a atuação de Deus em favor do seu povo. Nós estamos no ano 704 a.C., no reinado do rei Ezequias. 722 a.C., o reino do norte, Cristo, Israel estava dividido em 722. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte, 10 tribos, capital, Samaria. Reino do sul, 2 tribos, capital, Jerusalém. Sargão II invade o reino do norte. Destrói cidade de Israel, conquista Samaria e leva os israelitas do reino do norte cativo para a Síria.
Mas agora nós estamos em 704 antes de Cristo. O rei da Síria não é mais Sargão II. É o grande Senaqueribe, o terrível Senaqueribe. Quem está no governo de Judá é Ezequias. Ezequias não seguiu o mau exemplo do seu pai, Acais. Acais foi um rei terrível, introduziu idolatria em Israel, a feitiçaria. Mas agora, às portas de Jerusalém, está o terrível Senaqueribe, rei da Síria. Senaqueribe quer dizer destruição da espada. E ele vem arrasando as nações, os reinos onde ele vai passando. Ele está às portas de Jerusalém, mas ele já conquistou 46 cidades de Judá, do reino cuja capital era Jerusalém. Ele já se apoderou de 200.000 judeus. E agora ele está às portas de Jerusalém. A ameaça bateu nas portas de Jerusalém. E interessante, queridos, no versículo 1, nós estamos no capítulo 19. O texto começa dizendo: tendo o rei Ezequias ouvido isto. Ouvido isto o que, pastor? Ouvido a má notícia. A má notícia foi dada por 3 indivíduos que estão aqui no versículo 37. Eliaquim, Sebna e Joá. Ezequias chamou Eliaquim, Sebna, Joá, vocês que fazem parte da diretoria administrativa do reino. Você que é mordomo, você que é escrivão. Você que é cronista, vocês 3, vocês são homens de alta confiança, vão lá, subam nas muralhas de Jerusalém e vejam qual é a proposta que Senaqueribe tem para nós. E eles foram lá. E daqui a pouco lá vem os 3. Roupa rasgada, terra na cabeça, expressão de desespero. Eles vêm correndo com a mensagem. Eles vêm correndo. E chega diante de Ezequias, e aí eles vão dizer: meu senhor, a notícia que nós temos é terrível. 200 cidades já foram conquistadas, 200.000 pessoas já foram presas, 46 cidades já foram conquistadas. Nós olhamos as tendas a perder de vista, são 185.000 soldados, as bandeiras estão tremulando. Meu senhor, nós não temos a mínima chance de vencer esse povo, mesmo estando guardado nas muralhas de Jerusalém. E tem uma coisa, Senaqueribe disse através do seu capitão, Rabsaque, montado no seu cavalo de guerra, ele disse: não pense, Ezequias, que o Deus de vocês vai livrar vocês da minha mão. Qual foi o Deus que me livrou das minhas mãos? Vejam as nações onde eu passei, nenhum desses reis conseguiu se livrar das minhas mãos. Em quem Ezequias está confiando? Em Faraó, rei do Egito? Aquela cana furada que se alguém encostar a mão, ela perfura a mão? E chega Rabsaque, Sebna e Joá. Meu senhor, essa é a notícia. Veja, queridos, que a primeira palavra que você vai encontrar é: ouvindo isto, a má notícia chegou. Porque existe tempo de boas notícias. Evangelho quer dizer exatamente boas novas de vitória. Mas existe tempo de más notícias. Tem pessoas que acham que vão viver a vida toda de boas notícias. Não. A má notícia vai chegar um dia. Agora, o interessante, queridos, é que esses 3 homens têm 3 nomes significativos. E esses 3 nomes apontam para o que Deus vai fazer conosco quando a má notícia chegar. Veja, Eliaquim quer dizer Deus estabelece. Joá quer dizer Deus vive. E Sebna quer dizer aquele que ora e vê a resposta enquanto descansa. Os 3 estão chegando temerosos, desesperados. Senhor rei Ezequias, não tem jeito, o Senaqueribe é muito forte, estamos à beira da morte. Mas só que um está dizendo Deus vive.
O outro nome quer dizer Deus estabelece. E o outro quer dizer Deus responde a oração enquanto você descansa. Então eu quero dizer uma coisa para você, que quando a má notícia chegar, quando você ouvir falar que a doença bateu na porta, que o filho está se rebelando, que o marido vai sair de casa, que o emprego foi perdido, que a pandemia abalou a estrutura espiritual da igreja, quando você ouvir essa notícia, saiba de uma coisa: ainda existe um Deus que vive, ainda existe um Deus que estabelece, e ainda existe um Deus que ouve oração enquanto nós descansamos. Era como se ele estivesse chegando dizendo: o Senecaribe é terrível, não temos chance, mas Deus vive, rei. Eu sou Eliaquim. Senecaribe já destruiu tudo, mas rei, Deus estabeleceu Jerusalém. Foi Deus que estabeleceu. Se Deus estabeleceu, ninguém vai destruir. Era como se Sebna chegasse dizendo: rei, fique tranquilo, ore e vá descansar, porque meu nome quer dizer Deus responde a oração enquanto descansamos. O que fazer, irmãos, na hora da má notícia? A má notícia chegou para o Brasil vai fazer 2 anos. E nós estamos no meio de uma crise ainda, econômica, social, política. Uma crise sanitária, de doença. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar agora ouvindo a má notícia e vou me abater? Teve gente nesse período de pandemia que não morreu de Covid, mas morreu de medo. Literalmente. Gente que quando... Estou falando de coisa autêntica. Quando recebeu a notícia que estava contaminado, ele estava tão dominado pelo medo que teve um infarto e morreu. Teve gente que não morreu do Covid, está vivo, mas louco, perdeu o juízo, enlouqueceu. Eu falei com o coordenador do PSF aqui, quando nós tivemos a reunião para depois voltar para as atividades da igreja, e ele disse: pastor, assustadoramente, o número de doenças psicológicas, psicossomáticas cresceram assustadoramente. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não sabem lidar com a má notícia. E quando a má notícia chega, ao invés de elas entenderem que Deus estabelece, Deus vive e responde a oração enquanto nós descansamos, eles se deixam dominar pela má notícia e são abatidos pela má notícia e são consumidos pela má notícia. Mas eu quero dizer para você que a má notícia vem, bate, chega, mas existe uma boa notícia, é que em Cristo, vivendo ou morrendo, nós somos mais do que vencedores. Se você crê, dê um aplauso, um grito de aleluia e um grito de glória a Deus ao Eterno. Mas deixa eu começar a pregar. Eu quero ouvir aqui algumas atitudes no rei Ezequias, quando a má notícia chegou. Mesmo que ele não tenha atentado para o nome dos 3 servos dele, 3 administradores do seu reino, que são proféticos, mas ele tomou algumas atitudes que nós precisamos tomar. Vamos lá, primeira delas, número 1, ponto 1, está aqui no versículo 1. Verso 1, veja comigo. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes. O que é isso, pastor? Ezequias tinha vestes reais, vestes glamurosas, vestes esplendorosas. Mas quando ele ouve a notícia, Ezequias, olha, a situação é, Senecaribe já cercou Jerusalém, não temos chance. A Bíblia diz que ele pegou a roupa e rasgou. Que isso era um ato comum dos judeus. Isso representa o quê? Tristeza explicitada. Ou seja, desespero demonstrado. Irmãos, ninguém aqui é máquina. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. E a nossa alma é a sede das nossas emoções. Nós temos emoções, não somos uma máquina. Nós choramos, nós rimos, nós nos alegramos e nós nos entristecemos. E tem muita gente que tem medo de esconder
de demonstrar a tristeza dele. E ele fica guardando aquilo ali, não conversa com ninguém, não abre o coração e acaba adoecendo. Quando você estiver triste, não tente disfarçar a sua tristeza. Rasgue espiritualmente as suas vestes, rasgue o seu coração, porque rasgar a veste na Bíblia é sinônimo de rasgar o coração e dizer: Deus, eu estou numa guerra, numa luta, eu não vou tentar vencer com as minhas forças, eu vou derramar as minhas lágrimas aqui, mesmo que eu não viva choramingando, mas eu vou derramar as minhas lágrimas aqui, eu vou rasgar meu coração diante de ti. Ezequias fez e não encobriu ninguém, rasgou as vestes. O que é que você está fazendo, rei? Eu estou dizendo que meu coração está rasgado. Eu estou dominado por um sentimento de desespero. Então olhe para o seu irmão e diga: você não é super crente, meu irmão. Porque não existem super crentes. Por mais espiritual que você seja, você é de carne e de osso, e tem vezes que você tem que chorar mesmo, rasgar as vestes mesmo, e dizer para Deus: Deus, eu estou me sentindo ameaçado, mas eu vou rasgar meu coração aqui diante de ti. Primeiro, Ezequias demonstra a sua tristeza. Agora vamos para o segundo ato de Ezequias, ponto 2. Está aqui no versículo 1. Rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco. Outra atitude aqui de Ezequias. Ezequias demonstrou humilhação. Olha, imagina, ele rasga as vestes reais e se veste de saco de estopo. Agora Ezequias era o rei. Onde já se viu um rei vestido de saco? Mas na Bíblia, se vestir de saco demonstra humilhação profunda. É por isso que, quando Israel estava vivendo uma época de pecado, ameaçada pelo cativeiro babilônico, Deus levantou o profeta Joel e chama a atenção dos sacerdotes e diz: a oferta foi cortada, a oferta de manjares, não há mais vinho, não há mais trigo, não há mais azeite, a base agrícola da nação se acabou, a fome está aí, a seca está aí, o gafanhoto cortador, migrador, destruidor, devorador está aí. Quer fazer, sacerdotes? Aí eles vão passar a noite chorando entre o alpendre e o altar, em lágrimas, em choro, em jejum e em pano de saco. Ou seja, humilhação. Ezequias, rapaz, cadê as tuas vestes de rei, brilhosas, esplendorosas? Cadê a tua coroa? Ezequias está com a coroa de lado, as vestes vestidas de saco, veste rasgada de lado, vestido de saco no pó e na cinza, em atitude de humilhação. Quando é que Deus vai trazer um avivamento e vai sarar de uma vez a nação brasileira? É quando o povo viver, aprender e viver o princípio de 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, primeiro, orar; segundo, buscar a minha face; terceiro, se arrepender dos maus caminhos; e quarto, se humilhar. Houve uma época na nação da Argentina que existia uma das cidades do país Argentina em que se pregar o evangelho era a coisa mais difícil. E a cidade estava fronteira, uma cidade com a outra. Desse lado esquerdo aqui era uma cidade, desse lado direito era outra cidade. Se você entregasse um folheto a uma pessoa do lado de cá, a pessoa recebia de bom grado, ouvia a palavra e se convertia ao evangelho. Quando você passasse aqui, o passo, você estava na outra cidade, era divisa. Se você entregasse um folheto a mesma pessoa desse lado de cá, a pessoa rejeitava e não queria. Algo espiritual. Agora, o principado que governava aquela cidade era exatamente o principado do orgulho. As pessoas andavam de peito emproado, cabeça para cima, nariz empinado. Sabe o que foi que a igreja fez? Os crentes se reuniram, foram todo por meio da rua, meio-dia em ponto, meteram a cara no pó, no paralelepípedo, meio-dia, choraram, se arrependeram de verdade. Deus quebrou a força daquele principado e aquela nação se tornou uma nação, uma cidade, uma cidade aberta para o evangelho. Por quê?
A humilhação, irmãos, move a mão de Deus. Está Ezequias no chão, na cinza e no pó, vestido de saco. E eu fico pensando em Nínive, a capital da Síria. 600 mil habitantes, 120 ou é 125, não lembro agora, mil crianças. Quando a Bíblia diz 120 mil pessoas não sabem discernir a mão esquerda da direita, está falando da criança, da inocência. Criança que não sabe onde é a mão direita nem a mão esquerda. Mas historicamente a cidade tinha 600 mil habitantes. Nínive era uma cidade terrível, capital da Síria, dominada pela idolatria, inimiga, uma das inimigas número 1 de Israel. Os ninivitas eram tão terríveis que praticavam torturas macabras com seus cativos. Eles tinham o costume de cortar a cabeça das pessoas que eles conquistavam e colocar nas praças em forma de pirâmide. Eles cortavam a língua, os braços, iam matando as pessoas aos poucos. Os ninivitas foram que deram origem ao chamado empalamento. Pegavam estaca e colocavam de baixo para cima, espetando as pessoas em estaca, deixava lá exposta em praça pública. E um dia Deus chegou para o profeta e disse: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Vai lá, porque se aquele povo não se converter daqui a 40 dias, eu vou destruir a cidade de Nínive. E a história diz que antes de Jonas chegar lá, tinha havido 2 grandes epidemias em Nínive e um eclipse solar. O rei de Nínive, Assurdã III, mau, impiedoso. Aí vocês conhecem a história, Deus mandou Jonas ir. Jonas obedeceu, pegou o navio de Nínive para Tarso, foi para Jope. Deus mandou um vento, numa tempestade, o peixe engoliu Jonas. Depois Deus fala o peixe joga Jonas na praia e Jonas chega em Nínive. E o profeta Jonas, cajado na mão, roupa de couro de profeta, cinto de couro, profeta calvo. Lá vai o profeta Jonas, 3 dias de viagem para percorrer Nínive. E lá vai o profeta Jonas no meio de Nínive. Deus me mandou pregar aqui uma mensagem. Que mensagem é essa, profeta? É que daqui a 40 dias, se você não se converter, Deus vai acabar com essa cidade, vai destruir. Eu não sei se vai vir um maremoto, um terremoto, se vai cair fogo do céu, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas daqui a 40 dias, lá vai o profeta andando, 3 dias de viagem, cajado na mão. Levanta o cajado, autoridade de profeta. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída se o povo não se converter. E profeta pregando. E a Bíblia diz que o povo de Nínive começou a dar crédito à mensagem de Jonas. O povo começou a tremer, ficar com medo. Daqui a pouco chega alguém para Assurdã sentado no trono, barriga grande, aquela barrigão, barbudo. Meu senhor Assurdã, majestade, o que é, rapaz? Vem me atrapalhar aqui. Eu estou na audiência. Não, rei, é algo urgente. O que é? Tem um profeta judeu meio doido aí, o povo acha que ele é louco, mas ele está dizendo algo sério. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que daqui a 40 dias, se a gente não se arrepender das nossas maldades, o Deus dele, o Deus Yahvé, olha, o Deus dele é aquele que da história lá, que abriu o Mar Vermelho, que destruiu o Egito com seus deuses, é aquele Deus lá que foi devastando as nações, e diz que daqui a 40 dias, se o povo não se converter, a gente não se converter, Deus vai destruir. Aí o rei... E quando Filipe era criança, eu colocava a história de Nínive, né? E era interessante que na história lá, no desenho, o rei estava lá gordo, comendo uma uva, e Jonas chegava diante do rei e dizia: olha, daqui a 40 dias Nínive será como essa uva. Pisava na uva, a uva explodia, aí dava um trovão, um raio, o rei ficava com medo, dizia: vamos se converter todo mundo no desenho, né? Filipe gostava muito, ele gostava de comer uva por causa dessas histórias. Ele dizia: rei, come uva, né, pai? Então uva é saudável, vou comer uva. Mas a mensagem chega e Assurdã escuta aquilo e diz: rapaz, é verdade. Ele disse isso. Governadores, senadores, administradores das cidades aqui, da capital e das cidades circunvizinhas aqui da Síria, decreto baixado por mim. O que é, Assurdã? Todo mundo vai jejuar, vai clamar, até os animais, viu? Boi não come, jumento não come, não bebe água, e o que mais?
todo mundo vai se vestir de saco e todo mundo vai para cinza. Agora imagine, irmão, 600 mil habitantes, todo mundo vestido de saco, ramo de cavalo vestido de saco, jumento vestido de saco, e o povo clamando: Deus de Israel, tem misericórdia de nós. Deus estava no trono já preparado, Deus já ia acender o fogo, ia queimar a cidade. Daqui a pouco Deus olha assim, a Bíblia diz que o coração de Deus se enche de compaixão. Aí Deus diz: Jonas, ô Jonas, sim Deus, é hora de destruir agora, eu quero ver o fogo cair, porque Jonas saiu da cidade para ver o fogo, para Deus queimar, né? Profeta que quer ver, o profeta do caos, que quer ver o fogo cair, a cidade se acabar. Profeta que diz que é misericordioso, mas fica torcendo para Deus matar o povo. Jonas, o que é, Deus? Vou destruir mais. Não, é o que, senhor? Destruo mais nada, porque o povo está lá, olha, Jonas, tem 120 mil crianças nessa cidade, eu vou destruir, a minha ira ia cair, o pecado deles atrai a minha ira, mas está todo mundo vestido de saco, de cinza, no pó, clamando, arrependido. Eles se arrependeram, eu me arrependo de destruir a cidade também, porque a humilhação move o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste o orgulhoso. Vem cá, Renato, me ajude a pregar, por favor. Estufa o peito. Olha para mim. Estufa o peito, levante o queixo. Isso é o orgulhoso, prepotente, quase não pisa no chão, peito de pombo. Eu sou bom, eu sou pregador, eu sou o que sou. Aí tenta subir aqui. Aí ele vai tentar subir. A Bíblia diz, ó. Vai, tenta, faça força para subir. Olha o que a Bíblia diz, ó. Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso. Sabe por quê, irmãos? Deus tem uma queixa com o orgulhoso, que é o primeiro orgulhoso, o luzeiro, chamado Lucifer. Ele estufou tanto o peito que ele quase que estoura lá no céu de peixe fado, querendo conquistar o coração de Deus. Deus disse: você quer subir aqui para conquistar o meu trono, para ser maior do que eu? Você vai descer. E ele desceu de querubim ungido para Satanás, para diabo, para dragão, para a antiga serpente. E o caminho dele é descer até as profundezas do inferno, porque Deus resiste ao soberbo. Agora lá vem o povo de Nínive, ó o rei cabisbaixo, vestido de saco. Olha, fica o rei humilhado, vestido de saco, pedindo perdão. Agora fica de pé. Aí a Bíblia diz que Deus, ao soberbo, ele faz isso, ele resiste, mas ao humilde, ele dá graça. O humilde, ele chama para perto dele, porque o maior exemplo de humildade da Bíblia se chama Jesus de Nazaré. Amém? Destrua, mas não, porque o povo está vestido de saco, o povo se humilhou diante de mim. Todo mundo conhece aqui a história de Acabe, o maior varunca da história bíblica. Acabe casou-se com Jezabel, introduziu o culto a Baal e a Zerá em Israel, terrível, introduziu a idolatria, para acabar de completar um ciúme de Nabote, por causa da vinha de Nabote. Não tinha atitude. Jezabel foi lá com as maquinações dela, fez com que se levantasse uma calúnia contra Nabote, apedrejaram Nabote, e agora lá está Acabe, nas vinhas de Nabote, que ele queria as vinhas de Nabote, feliz da vida, a mulher conquistou, e deixaram lá o corpo de Nabote lá, que os cães vieram, lamberam lá o sangue de Nabote lá, nem enterraram, e ele lá, feliz da vida. Daqui a pouco lá vem o velho profeta Elias. Lá vem Elias, profeta do confronto. É o profeta que só prega o Deus de amor, não. É o profeta que prega o Deus que conta o pecado também. Lá vem o profeta. E aí, perturbador de Israel, Acabe. Rapaz, já me encontrasse, inimigo meu. O que é que você quer comigo, rapaz? O que é que eu quero com você? Assim diz o Senhor Deus de Israel: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães vão lamber o seu sangue, comer o seu corpo, vão devorar Jezabel. Aqui também tem mais uma coisa: a espada vai entrar na sua descendência, o juízo de Deus vai cair sobre você, nunca mais vai levantar-se reino na sua descendência, você está fadado ao juízo, e é o castigo de Deus, a espada de Deus vai perseguir você. E foi embora o profeta, foi embora.
Aí quando Acabe escutou isso, disse: meu Deus do céu, foi que eu fiz, irritei a Deus. Aí a Bíblia diz que Acabe começou a jejuar, começou a emagrecer de tanto jejuar, que olhava para Acabe, via Acabe triste, cabisbaixo. Mas mais do que isso, me disse que o rei Acabe andava vestido de saco. E o povo olhava: o que é que vai Acabe ali? Não, vai vestido de saco, o que é aquilo? Está se humilhando diante do Deus de Israel, está orando, está jejuando, está arrependido, está vestido de saco. Aí Deus disse: Elias, você já viu a postura de Acabe? Não, Deus, ele anda cabisbaixo, jejuando, clamando, orando e vestido de saco. Ele está se humilhando. Eu não aguento isso não, Elias, eu não aguento a humilhação. Vá lá e diga para Acabe: nos teus dias o que eu decretei de juízo não vai acontecer, vai acontecer num tempo posterior, mas nesse tempo não acontece por causa da tua humilhação. Você quer chamar a atenção de Deus? Se vista de saco espiritualmente, se humilhe, vá para o pó, vá para a cinza, porque Deus não resiste àquele que se humilha na presença dele. Aplauda Jesus se você é crente. Agora dê um glória a Deus bem alto. Misture com aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Sabe, os grandes teólogos, escribas, rabinos da época de Jesus não chamaram a atenção dele. Mas sabe quem chamou a atenção de Jesus e impressionou Jesus? Foi uma mulher cirofenícia, que nem de Israel era, que foi correndo atrás de Jesus e dizendo: tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus não estava nem aí. Tem misericórdia de mim. Os discípulos: Jesus, vamos despedir essa mulher, porque ela está perturbando demais, manda ela embora ou faz alguma coisa. Aí Jesus nem falou com a mulher, disse: não convém tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Gentil é cachorrinho, não vou. Pão é para os filhos. Aí a mulher escutou isso aí, a Bíblia diz que a mulher chegou, caiu de joelho nos pés de Jesus, humilhou-se e disse: sim, Senhor, não tem problema, eu sou gentia, é cachorrinho, eu não quero pão não, mas os cachorrinhos se alimentam da migalha, somente a migalha da tua mesa vai libertar a minha filha. Jesus olhou e disse: vai embora, tua filha está liberta, porque eu nunca vi tanta fé em Israel. Quer chamar a atenção de Deus? Vá para o pano de saco, vá para a humilhação. Ô Ezequias, o que é que está fazendo aí? Eu estou me humilhando, vestido de pano de saco porque a má notícia chegou, a ameaça está aí diante de mim, mas eu vou me vestir de pano de saco. Primeira atitude dele, ele rasgou as vestes, tristeza e desespero explicitados. Segundo, se cobriu de pano de saco, humilhação. E a terceira atitude dele, a terceira marca que nós vemos aqui, que é exatamente um homem de atitude. Primeiro ele mostra a tristeza, ele se humilha, depois ele mostra que é um homem de atitude. A outra ação dele é que o texto diz aqui, vestiu-se de pano de saco e entrou-se na casa do... Como é que está o versículo aí? Lê para mim, por favor. Entrou aonde, irmãos? Ele entrou na casa do irmão. Ele entrou na casa do irmão. Ele entrou na casa do pastor. Ele entrou na casa do pai, da mãe, do diácono da igreja. Ezequias foi para onde, irmão? Pelo amor de Deus, me responda, para onde ele foi? Para a casa de Deus. Deixa só um aí, deixa só isso aí. Foi para a casa de Deus, olha. Rasga as vestes, se veste de pano de saco e lá vai ele vestido de pano de saco. Para onde está indo, Ezequias? Eu estou indo ali. Ali aonde? Eu estou indo ao templo. Eu vou para a casa de Deus. Porque o melhor lugar do mundo, na hora da tristeza e do desespero, é aqui na casa de Deus. Nesse tempo de pandemia que vivemos, fomos obrigados pelas circunstâncias, pela própria doença, a ficarmos em casa online. E eu vi gente que ligou e conversou e disse: que saudade da casa de Deus.
E alguém botava, depois voltou tudo normal. Aí alguém botava lá no Facebook as piadinhas, as brincadeiras, procurando os crentes que diziam que estavam com saudade do templo na pandemia e não aparecem nos cultos. Irmãos, eu sei que Deus não habita nesse lugar físico aqui. Deus habita dentro de mim e de você. Nós somos o templo verdadeiro. Mas o lugar físico, desde o Éden, sempre foi importante. Sempre foi ponto de contato. Foi, pastor, foi no Éden. Quando o Éden, inclusive a palavra Éden, né? É a junção de 3 palavras, 3 letras, na verdade, hebraicas, que é o Ain, o Dalet e o Nun. Ain, olho, Dalet, porta e Nun, vida. Éden quer dizer olhando para a porta da vida, na verdade é um acróstico, né? Olhando para a porta da vida. O Éden era um portal espiritual, onde Deus vinha da dimensão eterna e entrava, aí era um ponto de encontro. Quando Deus queria encontrar o homem, era lá no Éden. A porta se abria, Deus entrava e começava a andar com Adão, e comungar com Adão, e conversar com Adão, mas o homem é expulso do Éden. Depois que ele é expulso, sabe o que ele faz? Um altar, um ponto de encontro chamado altar. Está lá. Abel foi oferecer o primogênito dos seus cordeiros no altar. Abraão, quando sai de Ur, diz que ele levanta um altar. No dilúvio, quando termina o dilúvio, Noé levanta um altar. Isaac tinha um altar. Os homens de Deus, antes do tabernáculo, eram homens de altar, porque o altar representa o lugar físico onde nós nos encontramos com Deus. Aí depois Deus vai, manda construir um tabernáculo, que era uma figura do céu, mas era importante. O tabernáculo se perde, Davi faz o tabernáculo dele. O tabernáculo de Davi é uma tenda, um ponto de encontro. Termina o tabernáculo, Davi vem Salomão, constrói o templo. Jesus ensinava nas sinagogas, e lá em Atos diz que a igreja estava no templo e nas casas, e a Bíblia diz que Pedro e João subiam a hora da oração, a 9ª, ao templo, e a Bíblia diz que Paulo ensinava nas sinagogas. Então esse lugar sempre foi importante. Precisamos valorizar o lugar do culto, da adoração. Ô Davi, quer pedir alguma coisa a mim? Quero, senhor. Vou pedir só uma coisa. O que é que você quer, Davi? Riqueza? Não. O que é que você quer, Davi? A morte dos seus inimigos todos? Não, dessa vez não vou pedir isso, não. O que é que você quer? Exuberância muito maior no seu governo? Não. O que é que você pede? Eu peço só uma coisa. Que coisa? Eu quero morar na tua casa todos os dias da minha vida. Por que, Davi? Eu quero habitar aí. Para quê? Para contemplar a tua formosura e aprender no seu santo templo. É aqui onde nós vemos a manifestação sobrenatural de Deus, onde Deus atua no culto, cura, batiza com o Espírito Santo, liberta, aviva o irmão. Nós temos comunhão com o outro. Nós contemplamos as maravilhas do Senhor, mas é aqui onde nós aprendemos. Todo domingo nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui passando 2 horas, passando tempo porque não temos o que fazer. Nós estamos aqui porque somos apaixonados por esse lugar, porque esse lugar também é chamado casa de Deus. E Davi disse: eu quero morar aí, Senhor. Para quê? Para aprender no teu santo templo e contemplar as tuas maravilhas. Irmãos, até no céu tem templo. Pastor? Tem. Leia Apocalipse, antes da consumação de tudo. Está escrito lá: eu vi se abrir o templo santo no céu e vi a arca de Deus. João está dizendo. Quer ver? Veja comigo Apocalipse capítulo 7. Deixa eu te mostrar esse versículo aqui. Capítulo 7, verso 15. Razão porque se acham diante do trono e servem de dia e de noite no seu santuário. Olha aqui, o santuário de Deus no céu. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Se aqui até no céu, o Apocalipse está dizendo que tem o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus, por que nós vamos desvalorizar essa casa? Por que nós vamos aparecer aqui uma vez por mês? Não, nós temos que orar para que aquela fome, aquela sede, aquele desespero que dominava o profeta no Salmo 84,
domine nosso coração. O que é que o profeta dizia? O salmista Davi dizia: a minha carne, a minha alma clamam pelos átrios do Senhor, até o pardal encontrou ninho e a andorinha casa para si, para a sua prole, junto dos teus altares, Deus meu. Por isso que Jéssica cantou, Deus deu a ele aquela música. Cadê tu, Jéssica? Eu não estou te vendo por aqui. Está lá atrás, ó, não pode cantar hoje. Você de louvor tem que ficar aqui, porque quando eu chamar já está perto, né? Essa cadeira aqui é reservada para vocês. Mas Jéssica cantou a música, Deus deu a ele a música. Como é, meu Deus, que eu não lembro agora, mas foi baseado no Salmo 84. Quem lembra aí? Canta a glória aí, gente, só para a gente lembrar. Deixa eu testar a memória do povo, que a minha não está muito boa hoje, não estou lembrando. Pois um dia nos teus atos. Chega, Gabriel, vamos cantar aqui sem saber? Vamos cantar sem saber, eu vou dizendo, tu vai repetindo, sobe aqui, chega. Aqui gesto não pode. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração... Sabe, Raquel? Sabe não? Ó, Jéssica, tem que cantar mais aqui, para o povo conhecer tuas músicas. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti. Quem conhece me acompanha para me ajudar. Senão vocês vão embora antes de terminar o culto. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, Senhor dos exércitos, diante de Deus, Senhor dos exércitos. Agora a parte importante, mais um dia nos teus átrios, vale mais que mil, preferiste as portas, da casa do meu Deus, pois o Senhor é sol e escudo. Xaraba cantaraba raxerequetere barabaraba raia, oraba cantaraba cheira barabanai, rei cantaraba xaraba raçorocochoro baraba catarabaraba raia, orabaraba xereque ramanaraia xerecataraba chá. Aleluia! Amém. Prefiro estar às portas da casa do meu Deus, né? Um dia nos teus atos, um dia nesse lugar vale mais do que mil. Vale mais do que mil na boate, na praia, no shopping, Midway, Shop 10. Um dia nesse lugar vale mais do que mil. Qual foi a última vez que você tirou um dia para estar na casa de Deus? Valorize a casa de Deus. Aqui é o lugar onde crescemos espiritualmente. Dê um aplauso e um grito de aleluia. Para onde vai, Ezequias? Para onde vai? Eu vou para a casa de Deus, rapaz. A ameaça chegou. Eu estou vendo minha sobrinha Débora ali, e estou lembrando quando ela era menina, criança, e ela tinha um problema de rejeição a leite, né? E graças a Deus pela mamadeira de frango, por isso que ela é branca como frango hoje. Ela vive hoje por causa das mamadeiras de frango. Eu me lembro que meu cunhado entrou aqui desesperado.
Eu não sabia muito da situação dele, mas ele estava sentado na cadeira de plástico, ajoelhado ali, chorando, porque Débora botava a mão na boca, tentando comer, não tinha o que comer, e comia, o organismo dela não aceitava. E João Roberto estava ali com angústia tão grande, eu sem saber daquilo, eu estava aqui no altar, e minha esposa ali, o Espírito Santo disse, levante, vá lá em Roberto e dê um abraço nele. Quando eu me levantei, que fui movido pelo amor de Deus, o Espírito Santo disse à minha esposa, vá lá onde Roberto está e dá um abraço nele. Nós abraçamos, ele começou a chorar, e depois ele contou a experiência, que se sentiu abraçado por Deus, naquele momento de angústia, porque o lugar para onde você deve correr, na hora da tribulação e da angústia, quando a má notícia chegar, quando disserem que Senecaribe está às portas de Jerusalém, com 185 mil soldados, corra para a casa de Deus, porque lá você vai encontrar resposta. Para onde vai, Simeão? Para onde vai, Simeão? Fica quieto, o Espírito Santo se moveu em mim. Para onde vai? Eu vou para o templo. Lá vai o velho Simeão. Quando chega lá, já encontra a velha Ana, 80 e tantos anos. A Bíblia diz, não se apartava do templo em orações e jejuns. Simeão ia periodicamente, mas ia sempre. Mas Ana, minha amiga, era o dia todo. Ana literalmente estava agarrada com o Salmo 27. Uma coisa eu peço, que possa morar, estava lá. Maria e José, lá vai. Maria com o menino, Jesus, sem saber o que ia acontecer. Mas a Bíblia diz que o velho Simeão, quando viu o menino, disse, é ele. É esse aqui. Aí pegou o menino, me deu o menino aí. Aí levantou o menino e disse, Senhor, agora pode despedir o teu velho servo Simeão, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aí Ana olhava assim, esse menino aí, esse daí é o Messias, esse é Yeshua Hamashia, esse é a redenção de Israel, esse é a luz do mundo, esse é o pão vivo que desceu do céu. Sabe por quê? Porque eles amavam e iam à casa de Deus. Quando você chega aqui nesse lugar, você pode ter revelação da sua salvação e da salvação do mundo inteiro. Então valorizemos a casa de Deus. Devemos vir à casa de Deus. Ezequias conhecia o princípio. E a Bíblia diz que ele foi para a casa de Deus. A segunda atitude de Ezequias aqui, depois de ir para a casa de Deus, eu estou partindo para o final de verdade. E psicologicamente eu não posso dizer isso, né? Porque aí dispara um gatilho no pessoal que não tem muita paciência de estar na casa de Deus, ele fica, tomara que ele termine logo. Ele disse que ia terminar, vai dar mais de 8 horas, não vem, quer correr, né? Eu acho interessante falando da casa de Deus, deixa eu fincar o prego mais um pouquinho, né? Eu acho interessante é que o povo, se passar o horário do culto, tem gente que fica aperreado, mas quando sai, irmão, passa 1h30, às vezes, conversando lá fora. Eu fico sem entender. Mas eu prometo que vou começar a concluir. A segunda atitude do rei foi mandar procurar o profeta. Veja, verso 2. Então enviou ele aqui um mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Quem é que você está procurando, hein? Na hora da tua crise, da tua dúvida, na hora da tua tentação, jovem, na hora que as coisas apertam para você, você está procurando o Google, o YouTube, os sites da vida, a sua amiguinha que não conhece nada de Bíblia nem de Deus, que você está procurando aquela que vai dar o conselho, não, me deixa para lá, chuta o balde, não presta mesmo não, manda embora, manda ele de chute no traseiro para fora da casa. Eu já era botado chifre nele. É isso que você está procurando? Ou você está procurando o profeta de Deus? Profeta de Deus conhece a Deus. Profeta de Deus tem intimidade com Deus. Profeta de Deus tem resposta para você. Para onde vai, mulher? Eu vou atrás de Eliseu. E o que aconteceu? Meu marido morreu e deixou uma dívida. Meus 2 filhos vão ser levados escravos. Homem, procura o juiz da cidade. Eu não. E chega a mulher para o profeta. Profeta, meu marido morreu, meus 2 filhos vão ser escravos. Profeta, o homem de Deus tem direção de Deus e tem orientação certa. Aí o profeta diz, o que você tem em casa?
Ah, não tenho nada, então tchau, eu não posso fazer nada. Deus não faz nada porque não tem nada, eu já vou. Não, profeta, entendi, lembrei. Lembrou o que você tem? Eu tenho uma pequena botija com um pouquinho de azeite. Aí o profeta, olha a orientação do profeta. Pois essa pequena botija, um pouquinho de azeite, deve fazer algo grande com o pouco que você tem. Porque quem não tem, Deus não faz com quem não tem. Mas quem tem, o pouco que tem, Deus multiplica. Porque Ele é o Deus da multiplicação. Se você tem 5 pães e 2 peixinhos, Ele vai multiplicar para alimentar uma multidão. Se você tem 5 pedras de um ribeiro, uma dessas pedras vai bater na testa de Golias e ele vai cair. Se você tem uma agulhazinha como Docas, você vai costurar muita roupa, fazer ação social aí para ajudar muita gente. Se você tem o pouco que você tem, o pouco louvor, pouca fé, a pouca adoração, pouco tempo de oração, Deus multiplica esse pouco em muito e faz abundar. Só um pouquinho de azeite. Faz o seguinte, pega vasos emprestados, e agora a mulher era bem cristã com os vizinhos, né? Se o vizinho quisesse ver o diabo e não quisesse ver a mulher, ela não emprestava vaso para ninguém, nem pedir vaso a ninguém. Mas pegou vaso, encheu a casa de vaso, e o profeta disse, fecha a porta, porque o segredo é contigo, e derrama azeite aí. E a mulher derramou azeite, e foi tanto azeite que só parou azeite quando parou os vasos, e o milagre aconteceu, e a mulher vendeu aquilo e viveu do resto que nunca se acabou, somente pela orientação de um profeta. Qual foi a última vez que você procurou o profeta? Tem gente que procura todo mundo, menos o profeta. Tá, eu louvo a Deus que um dia desse entrou um rapaz aqui no meu gabinete, contou as complicações que ele está vivendo, as tensões. Eu fiquei tão feliz, meu filho, você fez o certo, vou te orientar, a partir de amanhã, não sei se ele está fazendo isso, ele está aqui. Ele disse, a partir de amanhã você vai começar a ler 3 capítulos da Bíblia, vai orar a Deus, tudo isso vai cessar. Vou supervisioná-lo, que eu fiquei de ficar supervisionando ele, né? Mas Ezequias procurou o profeta, e aí nós vamos ver aqui, que quando Ezequias procura o profeta, Ezequias vai dizer a ele o seguinte, ó. Isaías, esse dia é de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Isaías, e Jerusalém é como uma mulher que está parindo, está sentindo as contrações para o menino nascer, mas ela não tem força. Vai morrer ela e vai morrer o menino. Não tinha cesariano na época. Morre ela e morre o menino. É essa situação de Jerusalém, Isaías. Chegou a hora da ameaça se tornar voraz na nossa vida e de sermos destruídos. Nós não temos chance. Estamos cercados por um exército de 185 mil soldados experientes. Estamos em angústia, em aperto e em vergonha. 3 coisas, angústia, aperto e vergonha. Angústia, coração apertado, tristeza demasiada. Aperto, não temos o que fazer. Vergonha, que vão dizer de nós e do nosso Deus. Muitas vezes nós encontramos nessa situação. A gente gestou o sonho, gestou aquela bênção que a gente tanto esperava. Estamos grávidos daquela promessa, mas chega uma má notícia e a gente fica pensando, meu Deus, vou abortar o sonho, vai morrer eu, vai morrer meu sonho. Mas eu quero te dizer uma coisa, o profeta tem direção de Deus para a tua vida, teus sonhos não vão morrer, você gestou esse sonho e ele vai vir à luz sim, vai nascer o sobrenatural, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, porque há um Deus no céu que ouve resposta, que ouve oração e responde. Dê um aplauso a ele. E agora, depois da notícia, o profeta faz outra coisa. Ele vai demonstrar a dependência que ele tem de Deus. Veja aí no versículo 14. Verso 14. Ele manda o profeta, mas aí ele age. Ele vai entrar na casa de Deus de novo.
Ele entrou aquela vez, agora ele volta para a casa de Deus. Veja o versículo 14. Tendo recebido as cartas das mãos dos mensageiros, leu-os, e então subiu à casa do Senhor. Lá vai ele para a casa de Deus de novo. Subiu. Porque quando a gente vem para cá, a gente sobe, viu? Sobe um degrau de conhecimento, de intimidade e de glória. É por isso que a Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Vir para esse lugar é para subir. E só não sobe quem não quer, porque as escadas estão aqui. Os degraus estão aqui. Então ele sobe e o que é que ele faz? Ele pega as cartas e ele coloca assim, diante de Deus, estende. Coloca elas estendidas. Em outras palavras, está aqui Deus. Ele ameaçou, foi o Senhor. Está aqui as cartas. Eu agora dependo de ti. Você precisa depender de Deus. Eu nunca esqueço. Eu tive duas experiências nessa questão de depender de Deus. Uma foi um dia que eu estava orando aqui, tempo pequeno. Eu comecei a adorar a Deus e a chorar e a entrar naquela dimensão sobrenatural. E de repente eu comecei a entrar profundamente no lugar santíssimo da adoração, da presença de Deus. E teve um momento que eu me senti sozinho, como se existisse só eu e Deus no universo. E naquele momento de intimidade ele começou a falar comigo e disse: você pode se inspirar em homens, você pode seguir exemplo de homens de Deus, agora só dependa de mim. Só dependa de mim. Ele manda dizer ao profeta, mas ele não deixa de entrar no templo e estender as cartas, dizendo: eu dependo de ti. Dependo de Deus para viver, para dormir, para acordar, para orar, para pregar, para andar, para respirar, para tudo. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. E a palavra pobre de espírito ali quer dizer aqueles que dependem de Deus. A palavra original ali, diz uma escola que defende que Mateus foi escrito em aramaico, a palavra original ali, em Mateus capítulo 5, para pobre de espírito ou depender de Deus, é a palavra bem-aventurados que se submetem ao ruar. Ruar é a palavra espírito, sopro. E a figura ali é uma cana envergada pela força do vento. Jesus está dizendo: seja como uma cana envergada pela força do vento. O vento do meu poder enverga você, para você dizer: eu dependo da força de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Eu não dependo de homens, eu dependo de Deus. O que é que está fazendo aí, Ezequias? Com essas cartas estendidas, estou dizendo que eu dependo de Deus. Eu estou mostrando a ele o que Senecaribe disse com ele em primeiro lugar, antes de dizer comigo. Eu passei uma crise financeira há um tempo atrás. Você que já ouviu, ouve de novo, mas tem gente aqui que nunca ouviu isso aqui, tem muita gente nova, né? Crise financeira, e meus filhos estudavam num bom colégio aqui de Goianinha, e de repente, imprevisivelmente, nós não tínhamos dinheiro para pagar a mensalidade. Eu precisava aproximadamente de R$4.000, né? Que tinha outras dívidas, tinha se acumulado. E aí a minha esposa, preocupada, triste e tal, eu digo: vamos orar. Reuni toda a família, Felipe pequeno ainda, Monara. Oramos no culto doméstico, toda a família em oração. De tarde eu vim para cá, liguei o ar-condicionado, tinha um ar-condicionado mais ou menos ali, né? PVC, só tinha um. Liguei, me cobri com o meu talito, peguei, fiz exatamente o que Ezequias fez, peguei todo o orçamento das dívidas, as cobranças, coloquei tudo estendido, e disse: Senhor, está aqui diante de ti. O Senhor sabe que desde que eu me entendo de gente que trabalha, eu nunca soneguei o dízimo, nunca soneguei a oferta. A tua palavra diz que o Senhor repreende o devorador e abre a janela do céu, e orei. Aí depois eu disse: Senhor, mas o Senhor quer saber de uma coisa? O mais importante para mim não é isso não, o mais importante para mim é a tua glória. Quando eu disse isso, a glória de Deus invadiu a minha vida e comecei a chorar. Chorei. Fui para casa e disse: vou em Goianinha. Agora de fazer o quê? Vou lá no banco. Vai fazer o quê no banco? Né? De pagamento no final do mês. Eu vou lá, a gente não orou? Aí fui, toda a fé do mundo, cheguei lá no banco, no caixa, peguei o cartão, coloquei o cartão. Nesse tempo não tinha nem a digital, né? Cartão, digitei a senha. Disse: não vou nem olhar para o painel. Apertei no imprimir, quando eu
peguei, que olhei o saldo para a honra e para a glória do nome de Jesus, estava lá 0,0,0. Voltei para casa. De tarde, eu estou limpando o quintal, o diabo chegou bem pertinho de mim assim. Eu disse: "Ei, dizimista, homem de fé, cadê? Cadê o Deus provedor? Cadê a resposta?" Eu digo: "Satanás, se você vai achar que eu vou questionar meu Deus, você está completamente enganado. Você veio adorando ele agora." Eu comecei a cantar, adorar a Deus. Fiquei em casa, tardezinha, eu estou em casa, o Gorete vai chegando. Eu disse: "Meu filho, senta aí na rede." Eu digo: "Meu Deus, o que terá sido?" Aí me sentei, disse: "Fui lá em Altina agora ver meu saldo. Tem R$4.880 na minha conta." Eu digo: "Quem botou?" "Ninguém." Está dizendo lá que é recebimento diversos. Depois eu conversei com a pessoa do banco, né, um irmão, e ele disse: "Rapaz, porque ele não quis escrever assim, assinado Jeová Jireh, botou recebimento diverso. Procure saber disso." Ela procurou saber. Não, a conta foi depositada, o dinheiro foi depositado na sua conta. Agora ela tinha feito uma oração, e por isso não estava na minha conta, que ela não disse a ninguém. Ela tinha dito: "Senhor, eu já ouvi falar testemunho de que o Senhor deposita dinheiro na conta dos crentes." Deposita na minha conta também. Nós pagamos a dívida e fomos glorificar o nome do Senhor, porque nós não dependemos de homem, nós dependemos de Deus, e quando nos curvamos diante dele, ele move o sobrenatural e age na nossa vida. Em quinto lugar, nós vamos ver a determinação de Ezequias. Onde é que está a determinação, pastor? Veja comigo. Verso 15. Verso 15. "Orou perante o Senhor, Deus de Israel, que está entronizado." Orou perante o Senhor, dizendo: "Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra." Ele vai fazer uma oração que move o céu, porque não é toda oração que move o céu não, irmão. A oração que move o céu é oração com sabedoria e argumento bíblico. A oração de Ezequias aqui como é? Ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Eu pude explorar muita coisa aqui, mas vou só explorar essa expressão de Ezequias. Senhor, tu estás entronizado acima dos querubins. Ezequias está fazendo alusão à Arca da Aliança, que é um tipo do trono de Deus. Vocês sabem que a Arca da Aliança, aquele caixote de madeira, revestido de ouro por dentro e por fora, tinha uma tampa chamada propiciatória, onde tinha 2 querubins, um olhando para o outro, e era dali que Deus falava com Israel, da tampa da arca, onde ele ficava entronizado. Agora olhe para cá, preste atenção. Diz a tradição bíblica, o Midrash, que não havia somente 2 querubins na tampa, mas nos 4 cantos da arca existia, num canto, a figura de um querubim que tinha rosto de leão. No outro canto, um querubim que tinha rosto de novilho. No outro, rosto de homem. E no outro, rosto de águia. E João, no Apocalipse 4, vê esses 4 seres nos 4 cantos do trono de Deus. Ezequias está dizendo: Senhor, tu és aquele que está entronizado no meio daquele que tem rosto de homem, rosto de águia, rosto de novilho e rosto de leão. O que é que ele estava querendo mostrar ali? 4 faces de Deus, as 4 facetas de Deus. Rosto de homem, o Deus inteligente. Ezequiel está dizendo: olha Deus, Senequeribe, a espada destruidora, é inteligente, é estrategista, é general de guerra, ele conhece tudo, mas ele não é mais inteligente do que tu não. Tu és o que criou todas as coisas, tu és o maior estrategista, tu tem estratégia melhor do que ele para nos dar vitória. Ele está orando e está dizendo: Senhor, eu estou orando para o Senhor que está no meio do querubim que tem rosto de novilho. Novilho fala de quê? De força. O provérbio diz que pela força do novilho a colheita está garantida.
Você acha que o seu Deus é um Deus fracote, fraquinho, pequenininho? O teu Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. O seu braço é poderoso. Ele é Deus forte e poderoso. Quem crê no Deus forte, dê um glória bem alto e um grito de aleluia. Ele está dizendo: Senhor, Tu estás entronizado no meio daquele ser, entre aquele ser que tem rosto de águia. Isso fala de que? Excelsitude. O Deus das alturas, meu irmão. Você tem que entender que teu Deus é elevado. Então não viva se arrastando, andando como fracassado, na lama. O teu Deus, Ele voa alto. Em último lugar, quando Ele diz: estás entronizado entre os querubins, está falando do Deus que é representado por aquele ser que tem um rosto de leão. Isso quer dizer soberano. Por isso que Ele vai chamar, no versículo 14, Ele vai chamar Deus de Senhor. No versículo 15, Ele vai chamar Deus de Senhor. No versículo 15 ainda, Ele vai chamar Deus de todos os reinos. Versículo 16, Ele chama Senhor. O nosso Deus é Senhor, soberano. E nós somos simplesmente servos do Senhor. Se Ele é Senhor, então você tem que entender uma coisa: Ele não vai fazer como você quer, porque não é você que manda, não é você que é o Senhor. Outro dia eu vi no rádio, há muito tempo, eu estava com meu pai, e um pastor estava no rádio dizendo assim, estou criticando, estou só dando um exemplo, dizendo: se você é dizimista, você pode botar Deus no canto da parede e dizer: Deus, o Senhor é obrigado a me abençoar. Onde é que está escrito isso? Quer dizer que eu sou Senhor de Deus? Eu não obrigo Deus a nada. Eu já orei por pessoas cancerosas e foram curadas. Já a Eliette aqui deu testemunho outro dia da sua filha que tinha um ouvido surdo e foi curado também. Nós já vimos muitos milagres aqui. Orei por pessoas e Deus curou. E orei por pessoas que morreram. Qual é o problema? Primeiro, eu não sou Jesus, eu não curo ninguém, eu não abençoo ninguém. Quem cura é Ele, quem faz é Ele, e Ele faz como quer, na hora que quer, do jeito que quer, com quem quer, da maneira que quer, porque Ele é representado por aquele querubim que tem o rosto de leão, dizendo: Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é soberano. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele responder a oração, Ele é Deus. Se Ele não responder a oração, Ele é Deus, porque Ele é soberano. Quem crê no Deus soberano, dê um aplauso, um grito de vitória. Agora, eu fecho a Bíblia e digo que porque Ezequias orou desse jeito, a oração dele teve resultado. Deus respondeu a oração de Ezequias. Respondeu, pastor? Respondeu. Naquela noite, Senaqueribe tira a sua armadura, sua espada reluzente, coloca do lado, deita para dormir. 185 mil soldados tiram as suas armaduras. Rabizaque tira a sua armadura reluzente. Os cavalos estão descansando. 180 mil soldados, aquelas tendas a perder de vista, todos dormindo. E a oração de Ezequias chega na presença de Deus. Deus diz: Miguel, vem cá. Está chegando aqui a oração de Ezequias. Ó. Jerusalém está cercada por 185 mil soldados. A situação é difícil. Você tem algum compromisso por hoje à noite? Eu não, senhor. Então, prepare uma turma aí. Miguel disse: senhor, deixa eu ver quantos. O senhor anotou quantos? São 185 mil. Não precisa de uma turma só não. Só esse anjo aqui, anjo forte, vem cá. São 185 mil. Vai lá, resolva o problema. O céu se abre, o anjo desce com a sua espada reluzente, ele vai passando no meio do arraial dos assírios. No outro dia, o único que escapa é Senaqueribe para ver que o Deus que ele afrontou é o Deus Todo-Poderoso. Quando ele se levanta, os 185 mil soldados de Senaqueribe são 185 mil defuntos, porque um anjo só é páreo para 185 mil inimigos do povo de Deus. Esse é o Deus que você serve, que envia um anjo para matar 185 mil e destruir com ameaça daquele que era a destruição da espada. Senaqueribe corre e volta para Nínive. Escute, o nome Senaqueribe quer dizer destruição da espada.
Ele estava dizendo, essa espada aqui destrói tudo. Mas ele vai adorar no templo dele. Satanás entra no coração dos 2 filhos dele. Os 2 filhos dele pegam a própria espada de Senaqueribe. E aquele que é a destruição da espada morre com a sua própria espada, porque não há ninguém que afronta o Deus vivo e fica vivo para ver a sua afronta. Nós servimos a um Deus soberano. Vamos ficar de pé. Ministério do louvor aqui. Diga para quem está do seu lado, a sua força está em Deus. Diga de novo, a sua força está em Deus. Porque o nome Ezequias quer dizer isso. Deus é a minha força. Senaqueribe pensava que os 185 mil soldados e o Rabi Zaqueu, seu grande general, era a força que ia garantir a vitória. Mas ele esqueceu que existe um Deus no trono que está acima de todos os deuses.